Meus irmãos, graça e paz da parte de Cristo, nosso Senhor. Estamos começando mais um programa Missões em Foco, um programa da Semadesal, Secretaria de Missões da Assembleia de Deus em Salvador. E hoje nós estamos com convidados especiais aqui, uma família missionária que está chegando, que chegou essa semana de Gâmbia para um tempo de descanso aqui na nossa cidade de Salvador. Na verdade, eles vão ficar entre Salvador e Curitiba até o tempo deles retornarem ao campo missionário. E é com muito prazer, muita alegria que a gente recebe o nosso querido missionário Tony Oliveira e a sua muito digna esposa, a família, nossa missionária, sua esposa, nossa missionária Rita Coelho, que já é conhecida de toda Salvador. Aliás, o vínculo com essa família, na verdade, começou com a missionária Rita Coelho, não é? E aqui estão também os dois filhos deles, o nosso querido Azaf, o salmista, né? O salmista Azaf, e a nossa querida Ana, que também estão por aqui esses dias com os papais para passar um tempo de descanso aqui na nossa querida cidade de Salvador. Meu querido Pastor Tony, missionária Rita, é um prazer tê-los aqui. A igreja de Salvador estava já há muito tempo esperando vocês aqui. Nós estávamos nos preparando para recebê-los, né? Desde o ano passado, quando a gente anunciou que traríamos vocês aqui. A igreja estava ansiosa para recebê-los. É um prazer. Realmente um prazer tremendo poder estar com a igreja. Nós também estávamos orando, uma expectativa muito grande de podermos voltar ao Brasil, ainda que por um período de tempo pequenininho, por causa das circunstâncias que estão ao redor, mas mesmo nesse tempo pequenininho, nós gostaríamos que fosse bem intenso, nós podemos ter um tempo bem bom com a igreja aqui em Salvador. Amém. Com certeza a igreja de Salvador, muitos irmãos ainda não conhecem a família Oliveira, que está lá em Gâmbia. Então, a gente vai aproveitar esse momento aqui, pastor, para a gente poder conhecer um pouquinho do projeto de vocês, não é? Do trabalho de vocês. Nós tivemos um programa nesse instante aqui, um programa da Semadesal. Estávamos aqui gravando e falávamos, né, do aspecto estressante da obra missionária, né? Então, nós sabemos que vocês estão vindo aí de um período de muito trabalho, muito estresse, muita correria. Como foi esse período? Vocês estiveram aqui em 2013, correto? Exato. Como foi esse período de 2013 para cá? O que foi que vocês efetivamente fizeram no campo missionário? Esses últimos 3 anos foi um tempo assim muito diferente de tudo que nós já passamos em missões, não é? E nós voltamos com uma expectativa muito grande para continuar investindo tanto na área de recrutamento, de treinamento de missionários nacionais, que tem sido um dos nossos grandes focos. Por quê? Porque os anos anteriores nós trabalhamos, principalmente eu e a irmã Rita, com um foco muito forte na área de implantação de igreja, mas éramos só nós. E nós começamos a perceber que se nós multiplicássemos os obreiros nacionais, nós teríamos muito mais sucesso em termos de ver a obra do Senhor deslanchando ali. Mas o governo, infelizmente, começou a trazer leis que começaram a impedir o avanço da obra missionária. E nós começamos, então, a ter que aprender a viver nesse novo sistema, que, na verdade, culminou-se no último mês de dezembro. Gâmbia foi proclamada uma república islâmica, não é? E tem todo um histórico com relação a isso, mas numa república islâmica a base não se pode pregar, porque é tido como proselitismo. No entanto, nós continuamos com a obra, sim, continuamos ministrando, continuamos pregando com um pouco mais de cautela, mas Deus tem nos dado graça, né? Pastor, explica para a gente aí, olha, a igreja, quando envia um missionário, ela envia com o objetivo assim, vou enviar um missionário porque ele vai ganhar almas para Jesus, não é? Ele vai evangelizar, vai pregar e vai ganhar almas para Jesus, vai fundar uma igreja. Mas, nos últimos anos, a obra missionária tem visto a necessidade, essa que vocês encontraram, de
formar esses missionários nativos, não é? Explica para os irmãos como é que funciona essa coisa de formar missionário nativo, porque às vezes a igreja espera que aquela nação seja sempre alvo da mão de obra missionária de outros países, né? Mas vocês estão tentando fazer dentro do próprio país o obreiro, o missionário, o pregador. Como é que funciona isso aí? Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, primeiramente a Deus, mas também por termos uma igreja como a nossa, e uma secretaria, que tem uma visão que vai além daquilo que é o senso comum. Porque é verdade que, num primeiro momento, quando nós falamos de missões, nós pensamos em ir para a rua e fazer evangelismo. Isso é um aspecto da obra missionária. Sim. Né? E justificando a importância da multiplicação de obreiros, nos primeiros 8 anos que nós estávamos em Gâmbia, eu e a irmã Rita, nós conseguimos implantar 7 igrejas. Agora, veja o contexto. Desde que nós chegamos lá, era proibido a implantação de igreja. Tá? Existia um embargo do governo, é proibido a abertura de igrejas, de novas igrejas, mas nós conseguimos entender um caminho por onde passar. Não é? Então, eu não posso implantar uma nova igreja, mas não quer dizer que eu não posso multiplicar o que já existe. Então, desenvolvemos parcerias e nós conseguimos a implantação de 7 novas igrejas. Isso é bênção de Deus. E nós éramos 2. Imagine se nós fôssemos 10. Com o mesmo entusiasmo, com o mesmo empenho. Então, essa é a importância da multiplicação de obreiros. Agora, quando eu e a irmã Rita chegamos lá, nós não falávamos inglês, nós não tínhamos nenhum entendimento da cultura, nós não tínhamos... A língua oficial do país é? A língua oficial é o inglês. Porém, nós temos em Gâmbia hoje em torno de 27, 29 diferentes etnias. Cada uma delas tem uma língua diferente. Sim. Uma cultura diferente, que seria muito complicado para nós entendermos, né, todo esse emaranhado de informações numa vida inteira. Não é? Mas, por exemplo, um dos nossos obreiros, que nós ganhamos para o Senhor Jesus, nós batizamos ele, treinamos ele, e hoje ele é nosso missionário. Tá? Ele fala 10 dessas línguas. Maravilha. Essa é a relevância de um obreiro nacional. Sim. Quando você investe na multiplicação desses obreiros, e o Paul, ele é um irmão assim muito amado e de muito esforço na limitação dele. E eu fico pensando, cada vez que eu olho para ele, e se eu tivesse 10 Pauls do meu lado? Então, essa é a importância do treinamento, essa é a importância da multiplicação de obreiros, no investimento de informação que possa tornar esses obreiros efetivos. Porque o importante não é simplesmente enviar missionários. O importante é que nós nos tornemos relevantes para o contexto onde nós estamos. Você falou que o Gâmbia se declarou um país islâmico. Existe muita força missionária brasileira em Gâmbia? Na verdade, não. Eu e a Rita, nós fomos os primeiros missionários brasileiros que chegamos em Gâmbia. Verdade. Né? E, a partir daí, nós tivemos algumas iniciativas quase que frustradas. Até por medo, por receio, por falta de treinamento específico. Isso é muito importante, pastor, treinamento específico. Tá? Tanto antropológico como linguístico. Muitos brasileiros têm dificuldade de ir para o campo e aprender a língua como se deve. Né? Então, não conseguem se comunicar com as outras agências, não conseguem conversar com os nacionais. Os nacionais falam, eles não entendem. Os estrangeiros falam, eles não entendem. E, com isso, nós cometemos muitos erros. Então, o treinamento específico ele é importante, porque minimiza o impacto desse missionário onde ele vai estar. Se você estivesse, então, no Brasil hoje, e lhe fosse dado o desafio de formar uma igreja, ou melhor, uma agência, uma escola que treinasse missionários para a Gâmbia, você acha que esse seria um aspecto? Esse é um aspecto muito importante. Em 95, bem quando 97, quando nós estávamos nos preparando para sair
para ir para a Gâmbia, me ofereceram um livro. Chama-se Tão Valioso para que se Perca. Sim, eu tenho esse. E uma das questões que eles colocaram nesse livro, que o maior problema da obra missionária não era financeira, tá? Não era cultural, mas era um problema de caráter. E eles colocaram isso, inclusive, também relacionado com missionários brasileiros, que um dos maiores problemas é a questão de caráter. Então, duas maneiras de nós podermos vermos isso. Se eu fosse investir no treinamento de missionários no Brasil, e que é importante, então, no meu currículo, teriam aspectos que pudessem trabalhar, primeiramente, a questão de caráter desse obreiro. E a humildade é uma das questões mais importantes. Nós não falamos sobre isso. Mas, quando nós vamos para o campo missionário, nós vamos como criança. Nós vamos com perguntas, nós não vamos com respostas. Sim. Porque eles não fizeram nenhuma pergunta a nós. Então, como criança, nós vamos com perguntas, até entendemos o que é relevante para aquele contexto. E aí então, nós aplicamos. A exemplo, se a mentalidade da igreja é simplesmente implantação de igreja, o que se fazer com países fechados onde não se pode implantar a igreja? Sim. Então, nós não temos uma visão missionária. Uhum. Agora, pastor, eu quero aproveitar, o casal está aqui. Como é que funciona? Hoje nós falávamos, hoje eu estava dizendo aqui num outro programa nosso, que o missionário também é pai, é mãe, é marido, é esposa, não é? O missionário também, enquanto homem, tem a necessidade de viver a vida conjugal, e enquanto mulher também viver a vida conjugal. O missionário também sente as mesmas emoções que nós aqui na igreja local sentimos, de dar um presente ao filho, abraçar o filho, dizer, está aqui, ó filhão, você, um skate, uma bola, alguma coisa assim. Não é que a gente imagina o filho do missionário como um ser do espaço, né? Como é que tem sido, irmã Rita, essa coisa de mãe? Porque nós lemos algumas cartas suas, né? Alguns e-mails da necessidade de colocar os meninos em outro país para estudar. E eu me lembro muito bem de um e-mail que ficou gravado em minha mente até hoje, inclusive eu o transcrevi para um dos nossos relatórios, onde a senhora dizia que estava indo de carro com o Tony, né, voltando, aliás, do Senegal, mas com um coração muito triste, né, porque tinha deixado a sua filhinha lá, e voltou assim muito preocupada com aquilo, e tal, ia ser mais um período sem a presença da Ana. Como é que fica agora aí o coração da mãe missionária? Paz do Senhor, queridos. O coração da mãe missionária, no meu caso, eu tive que aprender a liberar os meus filhos. Na verdade, a Carol, ela saiu de casa com 9 anos e meio para estudar no Senegal, numa escola privada, né, cristã. É uma escola da Missão Amém. E, graças a Deus pela escola, ela passou lá agora 7 anos. Mas por que nós escolhemos essa escola? Nós trabalhamos numa nação onde 95% é islâmico. E não é um islã puro, é um islã misto, um islã com animismo. Então, além de toda a promiscuidade do Islã, existe também toda a feitiçaria do animismo. Então, é uma cultura muito pesada. Inclusive, hoje eu estava conversando com ela e a gente estava subindo ali a ladeira da Avenida 7, ela dizendo, nossa, mas os ares aqui são tão diferentes, você consegue sentir que tem algo mais leve por aqui do que andando por lá. E olha que Salvador é conhecida como a cidade, né, do ocultismo e toda essa coisa aí. Mas a presença da igreja faz toda a Sim, diferença, né, pastor? Exatamente. Então, como adolescente, ela já pôde perceber isso. Então, é difícil ter os seus filhos, ter que tirar eles de lá. Por que nós tiramos eles de lá? Porque nós somos os missionários, nossos filhos estão por serem chamados pelo Senhor. Nós entendemos como casal que não temos o direito de tirar deles
a oportunidade de ter uma educação competitiva, o que eles não teriam em Gâmbia, ao mesmo tempo uma fé protegida, o que seria extremamente complicado em Gâmbia, porque as pessoas simplesmente creem em Alá. Alguns não acreditam nem em Deus, mas em Alá. Não existe Deus para eles, existe em Alá. Então, nós entendemos que proteger a fé, as emoções dos nossos filhos, era melhor do que tê-los conosco e perdê-los dentro de casa, como o filho pródigo que ficou, né? Então, nós preferimos liberar eles diante do Senhor. Sim, é um negócio muito complicado, mas Deus tem guardado a fé dos meus filhos. Nós temos visto eles crescerem no Senhor, eles desejarem servir ao Senhor e fazer isso na prática. Uma coisa que o Tony comentou sobre o que temos feito nesses últimos 3 anos, quando o Senhor perguntou, é exatamente isso, temos investido através do Ministério de King's Kids em esportes e em programa com as crianças aos sábados, para trazer as crianças da igreja que são simplesmente esquecidas. Crianças e jovens em Gâmbia não têm voz. Eles não têm direito a falar nada, questionar nada. Eles são simplesmente revoltados porque ninguém escuta eles. Então, esportes tem sido uma área muito abrangente. O time de futebol tem cerca de 50 meninos e mais de 60% deles são todos islâmicos. Então, antes de jogar, tem oração, os métodos de jogo, para vocês que entendem de futebol, eu não entendo, né? Os métodos de jogo lá, joga para cá, tudo tem um versículo bíblico, uma exortação de tipo provérbios a ser aplicada. E nos sábados nós temos como tratar com eles o caráter de Deus. E tem sido um negócio assim, muito legal. Aí, o que eu posso dizer, se o Senhor tem me dado a oportunidade de dar, não só aos meus, mas a outros, a oportunidade de chegar mais próximo dele. Os meninos, seus filhos aqui, como é que é o engajamento deles com o trabalho de vocês? Em primeiro lugar, nós cremos que Deus ele chamou famílias. Sim. Né? Quando nós lemos lá em Gênesis, o chamado de Abraão não era o chamado de Abraão, era o chamado para a família. Isso. Né? E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, os nossos filhos eles são uma extensão do nosso ministério. Né? Com atividades de acordo com a idade deles, para a mentalidade deles e também pela cosmovisão deles. Né? Mas eles são uma extensão do nosso trabalho. Então, tudo o que nós fazemos, eles estão envolvidos e inseridos neles. Né? Quando eles estão na escola, eles também estão envolvidos em ministério. Nós temos, inclusive, ouvido testemunhos do testemunho deles na escola. Eles são ativos. A Ana, ela canta, o Azaf tem estudado música, é um bom músico, eles ministram louvor na escola, fazem parte dos grupos de evangelismo. Eles são uma extensão do nosso ministério. Quando eles estão conosco em casa, eles participam das atividades da missão como todos os outros obreiros. Temos intercessão, eles estão conosco na intercessão. Temos trabalho de evangelismo, eles estão conosco em evangelismo. Porque não somos nós os missionários. Nós, como família, fomos chamados como missionários. Então, posso ouvi-los agora? Pode. Deixa eu ver aqui, nosso querido Azaf, aqui esse jovem simpático de 12 anos de idade. Como é que tem sido? Outro dia, foi algum tempo atrás que eu vi uma foto sua, ainda bem menininho ainda, né, quando eles estiveram aqui, e cresceram rápido, né? Principalmente a Carol, cresceu muito rápido. E como é que tem sido esse tempo daquele... Eles estiveram aqui em 2013? Sim, então, 2013 para cá, como foi essa nova etapa da vida de vocês lá em Gâmbia, nessa questão de missão? A timidez é... Então, vamos ouvir a Aninha, então. Então, como minha mãe tem dito antes, eles tiveram uma campanha, dezembro foi? Agosto até, de King's Kids, eu e o Azaf tivemos o prazer de participar também. Tinha
50, 30 crianças lá, e a gente dançou, brincamos, gritamos, corremos, e fomos fazer um bando de coisa lá. Então, realmente, a gente tem visto o projeto dos meus pais crescerem nessa área, realmente, de evangelizar com as crianças. Você já é uma jovem de 16 anos, né? Sim. Então, está já alcançando daqui a pouco a fase adulta. Já deu para você definir mais ou menos se a sua inclinação é continuar dentro do contexto missionário? Não completamente, não. Não completamente. Qual é o seu sonho assim para a sua vida como serva de Deus aqui? Eu, na verdade, gostaria de ser uma jornalista para escrever, e no meu coração eu quero dar voz àqueles que não têm. Não, tipo, as pessoas que, no meu pensamento, loucas que vão para o Irã, Iraque, Paquistão, mas dar vozes para aqueles, como os jovens na Gâmbia, que não têm como dizer, eu sinto isso, eu quero dar isso aqui. Eu quero ser uma pessoa que possa falar para aqueles sem medo, sem preocupação nenhuma. Então, eu acho que essa quer ser minha contribuição. No reino de Deus, você acha que essa vai ser Sim. a sua contribuição? Amém. Deus abençoe. E como menina, como menina lá em Gâmbia, porque as meninas, não é, que não estão inseridas no contexto de missões, não é, elas têm desejos aí, a gente vê no Facebook da vida, né, nos Facebook da vida aí, todo tipo de desculpe eu usar aqui essa expressão que eu vou usar, não é querendo ofender, mas de certa forma todo tipo de futilidade, não é? E você é uma menina que está crescendo, se tem suas vaidades, não é? Tem suas vaidades, seus desejos. Como é que isso funciona dentro de uma família que está fazendo missões, dentro de um país africano, um país islâmico? Para mim, eu posso dizer que eu sou diferente. Eu não sou igual às meninas aqui do Brasil que têm esses pensamentos, esses desejos. Sim, eu tenho desejos, mas são diferentes. Tipo, por exemplo, aqui, eles podem desejar ir para uma festa, uma coisa. Mas, para mim, eu desejo viajar o mundo, evangelizar. Então, realmente, meu pensamento é completamente diferente deles. E você acha que você deve isso aos seus pais? Sim, realmente eu devo a minha fé e o jeito que eu cresci e a mulher que eu sou hoje a eles. Eu gostei da expressão, a mulher que eu sou hoje, glória a Deus. Então, Deus abençoe a Aninha. Você quer falar alguma coisa, Zaf? Então, Deus abençoe a Aninha. Bem, para a gente finalizar aqui o nosso programa, eu quero falar com os nossos irmãos na Assembleia de Deus de Salvador. Nós temos falado muito aqui sobre oferta, né? A oferta de missões. Falamos porque nós temos hoje muitas famílias no exterior pregando a palavra de Deus. A nossa folha de pagamento dos missionários é de um valor assim considerável, e todo mundo questiona como que o missionário, se o valor que a gente envia para o missionário dá para ele sobreviver. Eu sempre tenho dito que nossos missionários são livres para fazerem parcerias. Eles fazem parcerias com igrejas que investem em seus projetos e que também investem na própria sobrevivência deles, porque às vezes o valor que eles recebem da igreja não dá para eles viverem com tudo aquilo que eles precisariam viver. Então, como é que tem sido essa questão do sustento de vocês? A gente já sabe que a Semadesal sempre procura cumprir mensalmente em dias mas eu quero falar de o que vocês conseguem fazer com o dinheiro que a gente envia para vocês. Podem falar sem constrangimentos. Dá para ir na Disney, essas coisas? Mais uma vez, nós como família somos gratos pela generosidade dos irmãos que têm ofertado via igreja, via Secretaria de Missões. E nós como família, nós somos gratos no sentido de que é impressionante a fidelidade da Secretaria para conosco. Amém. Tá? Agora, a pergunta do pastor, é suficiente? Dá para ir para a Disney? Queridos, não dá.
Não dá. Não é? Não dá. É verdade. Mas por que eu agradeço a Deus primeiramente? Porque o Senhor é a fonte de todas as coisas. Glória a Deus. Não é? E Deus usa a igreja e a secretaria como canal, né, para trazer os recursos até onde precisa vir. Né? A igreja, a secretaria não é a fonte é o Senhor que usa os canais para chegar aos recursos. Né? Eu louvo a Deus por estar ministrando num contexto transcultural, que, pastor, é diferente. Não é? Às vezes nós vamos pregar numa igreja, lá, nós nos sentimos constrangidos em receber uma oferta. Porque o que eles têm não é suficiente para eles. De maneira que nós somos sustentados inteiramente pela igreja no Brasil. Porque nós fomos lá para poder aliviar o trabalho da igreja africana no campo missionário. E nós nos sentimos constrangidos de receber ofertas lá. Então, nós sobrevivemos inteiramente das ofertas que vêm do Brasil. 80% do nosso sustento vem da Semadesal. Como é que fica a questão aí da alta do dólar? Qual é a influência disso no salário de vocês? Eu escrevi até uma matéria numa das nossas, né, nos nossos jornalzinhos, sobre a questão do efeito da alta do dólar sobre o salário do missionário. Quero usar uns minutos para isso. Tá? Lá em casa, nós temos um bom senso de humor. Então, nós fazemos como as aeromoças fazem no avião. Nós sorrimos e mandamos apertar o cinto. Mas, muito bem. Na questão, em menos de 2 meses, o nosso sustento foi achatado em quase 50%, por causa da alta do dólar, que foi a primeira instância, e aí veio as leis do governo, com o IOF, não é? Que também começou a retirar uma grande porcentagem do dinheiro. E agora, semana passada, nós tivemos mais uma questão. Agora, a Visa colocou mais R$20 em cima de todo o saque feito no exterior. Então, se eu tenho... Vocês conseguem sacar em quantas vezes o salário de vocês? Então, em Gâmbia, nós só podemos fazer um saque de R$300. Nós podemos fazer 5 saques de R$300. E para cada R$300, então, nós pagamos esses R$20 de taxa, de IOF e de taxa de transações internacionais. O senhor tem uma ideia mais ou menos de quanto é que o senhor gasta de taxas para sacar o dinheiro de vocês? Nós gastamos uma média de R$420. Uma média de Uma média de R$420. R$420 em taxas. Nós enviamos para vocês, então, do valor que nós enviamos para vocês, R$420 mais ou menos é só para taxa. Só para taxa. Dependendo da cotação, né? Sim, depende da cotação do dólar. Okay. E de maneira muito transparente, louvo a Deus pela nossa família, né, que são apoiadores do nosso ministério. Então, sempre nos ajudam à medida do possível. Vez por outra, sempre tem algum irmão que manda um dinheiro Deus sempre extra. usa esse. Nós dependemos do Senhor. E nós louvamos a Deus por parceiros como a Secretaria. A Semadesal tem sido de extrema importância nesse processo. Porque se nós não tivéssemos a Semadesal, nós não poderíamos estar lá. Então, pastor Tony, o que é que você diria, então, para nossos coordenadores, secretários de missões, para os nossos pastores aqui em Salvador, no que diz respeito à fidelidade para com a arrecadação da oferta missionária? Porque é dela que se provê todo o sustento, não só de vocês, como de mais cerca de 30 famílias missionárias que estão no campo. E eu confesso, pastor, que cada mês que a nossa ajuda missionária chega ao campo, eu começo a orar pelos outros missionários. Se Deus, eu sei que para nós chegou, né? Mas que Deus possa abençoar o pastor Gildo, né? O pastor Josemar, né? Porque eles também precisam, e cada um de nós temos o contexto, né? Que às vezes temos que viajar, como o pastor Gildo viaja 24 horas para tirar o sustento. Então é complicado. Assim que nós recebemos o nosso sustento, estamos garantidos, começamos a orar pelos outros missionários, né?
Mas, assim, esse não é o meu ministério. Esse é o ministério da igreja. Então, não é simplesmente a minha responsabilidade de fazer e acontecer no campo. É responsabilidade da igreja. Não é? Agora, fidelidade é uma das marcas do caráter de Deus. Assim como Deus ele é fiel, nós precisamos ser fiéis. Assim como Deus é generoso, nós precisamos ser generosos. Não é? A obra missionária não é do missionário. Os frutos no campo não é os meus frutos. É o fruto da igreja. Nós, enquanto no campo, somos a expressão da igreja lá. Então, não são as nossas vitórias, não são os nossos labores, é os labores e as vitórias da igreja. Muito bem. Olha, vocês vão ficar aqui durante quantos dias? Nós estamos no Brasil por 2 meses, mais ou menos. 2 meses. 2 meses. Mas vocês vão ficar entre Curitiba e Salvador. Curitiba e não é? Salvador. Vão cuidar da saúde em Curitiba. Já começamos. começamos. Nós chegamos na quarta-feira, quinta-feira já estávamos no laboratório tirando sangue, hoje estávamos fazendo exames oftalmológicos, todos nós vamos precisar de óculos. A Curitiba você vai também para cuidar da saúde. Também. Curitiba, lembrando aos irmãos, Curitiba, por que Curitiba? Eu sou de Curitiba. Curitibano. Os meus pais estão lá, os meus amigos, a igreja enviadora também está lá. Então, eu preciso ver, meus pais estão já de idade avançada, preciso ir vê-los. Mas, sobre todas as coisas, alguns exames específicos na área da nossa saúde, nós podemos ter isso lá de uma maneira praticamente de graça. Né? Nós temos Isso o quê? Por conta dos amigos? Por conta dos amigos, sim. Mas um missionário antigo da Jocum, o Dr. Césio, ele iniciou um projeto, uma espécie de, como que eu posso dizer, uma junta médica para ajudar missionários. Sim. Né? Ele é um gastro, então ele ajuda os missionários num custo baixíssimo, né? Quando muitas vezes gratuitamente a terem as suas saúdes em dia, porque nós precisamos para estar no campo. Sim. Exatamente. Então, Curitiba se tornou extremamente estratégico para o tratamento missionário, tanto psicológico, temos psicólogos lá, profissionais em todas as áreas, de um custo extremamente baixo, o que aqui nós não conseguiríamos. Hoje nós fomos fazer os exames médicos e os óculos, vai sair em quase R$3.000, quando em Curitiba isso poderia ter sido bem minimizado. Quer dizer, os óculos que vocês vão comprar, vai ficar em quase R$3.000. Meus queridos, sim, minha irmã. Pode. Claro. Sobre a questão das ofertas, eu lembro que o livro de Malaquias, ele é repleto de advertências sobre o que é do Senhor e sobre o que estão tirando e parcela do que está dando, como se estivesse dando tudo, na verdade não está dando nada. Eu não entendo por que missões tem que ser sempre o alvo que tem que perder. Muitas coisas na igreja não podem mudar, como as festas, as festividades em geral, né, de grupo, essas coisas todas. Mas a oferta missionária, eu sou assembleana desde os 8 anos, né, então eu tenho aqui uns 30 e tantos anos na igreja. Estou com a Semadesal. Fala tudo não, se assim o pessoal vai saber sua idade. Eu estou com a Semadesal há 17 anos. Desde que eu saí daqui em 99, a Semadesal me sustenta. E, tipo assim, é sempre esse mesmo labor de cada pastor que entra, de cada pastor que sai. Eu queria dizer para os meus colegas de ministério o seguinte: você não está tirando de missões, você está tirando do Senhor. Porque é a obra do Senhor. Eu não estou pondo condenação sobre ninguém, mas é o que a Bíblia diz. Entende? O que o missionário vai fazer com essa oferta é responsabilidade do missionário. Verdade. O que a igreja vai fazer com a oferta que tira em nome do missionário é responsabilidade da igreja, porque nós sabemos que ofertas são retiradas em nome de missões, em nome de missionários, e muitas vezes essa oferta não tem chegado ao seu destino. Gostaria de desafiar os irmãos
meus colegas de ministério e pastores a ver o que Malaquias diz sobre isso. Porque nossa igreja perdeu o ânimo de evangelismo local, mas eles exigem dos missionários que façam missões. Como o Tony falou, nós somos uma expressão da igreja, nós não somos uma parcela à parte, nós somos o todo. Então, não funciona essa ideia de que, tipo, o missionário não tem daqui, mas tem de outro. Por exemplo, para mim e para o Tony, eu não sinto paz na minha alma de chegar numa congregação e pedir uma oferta. Porque na minha cabeça, eu posso estar bloqueando o fluir de finanças na secretaria. Então, com isso, eu não vejo porquê nenhum pastor usar o meu nome para levantar ofertas, usar o nome dos meus colegas de ministério para tirar oferta, quando, na verdade, ele usa para outra coisa. Não vai chegar até nós. Porque, por exemplo, na minha família, o dinheiro que chega da Semadesal, nós comemos, pagamos aluguel, guardamos um mínimo para a educação, porque basicamente não dá, e nós oramos muito por milagres. Mas é muito por milagres. Para a glória do Senhor, nós temos visto. Não devemos nada para ninguém, mas nós gostaríamos de fazer muito mais. Quantas vezes nosso ministério de futebol não tem bola aí, pastor? Uma bola custa R$50. Às vezes, a gente fica 3 semanas sem encontrar com os meninos, porque não tem uma bola. O que é uma bola? Eu cheguei aqui em Salvador, fui ali no supermercado, comprei uma banana da terra, uma banana da prata, um maracujá, não sei o quê. R$100. R$100. Entende? Mas por causa de, tipo assim, mas as crianças vão jogar bola, não, as crianças não vão só jogar bola. Essas crianças islâmicas já estão orando em nome de Jesus. E isso para nós que estamos lá é muito importante. Imagino. Muito importante. Eles já estão até pedindo Bíblia e lendo a Bíblia. Glória a Deus. Então, não pense que a sua oferta é para alimentar a fantasia de uma pessoa que se diz chamado, porque não é uma alimentação de fantasia, é o mover do Espírito de Deus na terra. Amém. Deus abençoe. Sua palavra missionária é de relevante importância. Nós não conversamos o teor das perguntas aqui antes de nos reunirmos aqui, né? Eu só disse a vocês, venham para a gente fazer uma gravação, não foi nada combinado, e a senhora acabou de dizer tudo aquilo que nós temos sempre dito aqui nas nossas reuniões de missões, junto com os nossos coordenadores e secretários. Mas o nosso irmão Tony está aqui angustiado, ele quer falar alguma coisa. Vamos ouvi-lo. Quase sempre as pessoas se questionam se o campo missionário é verdadeiro. Nós estávamos numa expectativa muito grande para que o pastor pudesse estar conosco lá. É verdade, não foi possível. Deixa eu abrir um parêntese, pastor. Deixa eu me falar. Aguenta aí, dá para lembrar onde é que vai continuar? Sim. Nós tínhamos um plano de estar na África e visitar cada campo missionário daquela região, já que todos estão ali quase que no mesmo lado da África, né? Exato. Então, ali na costa, né? Guiné-Bissau, Cabo Verde, passando por Gâmbia, Senegal. Exato. Então, nós tínhamos a intenção de visitar cada missionário no seu campo e, por fim, fazer uma reunião final ou em Gâmbia ou em Guiné. Exato. E isso não foi possível justamente pela crise que nós começamos a enfrentar no Brasil e, consequentemente, na igreja também. Então, esse ano de 2016, nós tínhamos eles aqui para trazer para as férias o missionário Josemar, que está lá no Equador, e a missionária Mirella, que está aqui no estado do Espírito Santo. Então, nós tivemos que optar ou ir à África ou trazer esses missionários. Como trazer os missionários, no momento, é prioridade, nós optamos, então, por trazer os missionários e não pudemos fazer a viagem que desejávamos. Estamos orando para que Deus abra essa porta. Você quer entender a relevância de missões? Se envolva. Então, eu gostaria de estender esse convite à primeira oportunidade que o pastor tiver, mas que ele não vá sozinho. Que você possa doar suas férias,
uma semana, 15 dias, para estar no campo missionário e ver a realidade. E ver o que Deus está fazendo. E algo que é importante, queridos, se Deus está fazendo coisas incríveis com o mínimo, imagine se isso fosse o dobro. Há 15 anos atrás, nós não tínhamos missionários em Gâmbia. Hoje, nós estamos treinando líderes. Glória a Deus. Países como o Camboja, não tinha crente há 20 anos atrás. Hoje, nós treinamos líderes, porque Deus está fazendo com o mínimo. Imagine se você começa a se empenhar. Então, eu gostaria de deixar esse desafio com a igreja, com a nossa igreja. Né? Doe suas férias para o Senhor e visite um campo missionário. E você vai ver que Deus, apesar de tudo, Ele é soberano. E missões vai continuar, para a honra e para a glória do nome dele. Pastor, eu tenho feito um apelo em Salvador para a juventude. E eu entendo que existem campos missionários onde cabem perfeitamente o missionário solteiro, o jovem solteiro, o mochileiro, né? O cara que coloca a mochila, como o Eduardo lá em África do Sul, né? Que bota a mochila nas costas e vai para os países vizinhos, pega trem, pega ônibus, sobe em como é aqueles que a gente chama aqui de na carroça. Vocês também fazem isso, né? Então, nós temos aqui hoje uma juventude que este ano está voltada, as programações, os congressos deles estão voltados para missões, né? O pastor Rommel, que é o diretor da Secretaria, do Departamento de Jovens. Inclusive, agora em agosto, de 12 a 14, nós vamos ter aqui um simpósio para jovens, voltado para missões, com a presença do Alexandre Canhone, que está lá no Níger. Então, estamos fazendo o possível para despertar nos jovens essa chama missionária. E aí, então, está havendo uma parceria entre nós e a UMADESAL, que é a União de Mocidades aqui da ADESAL. Então, eu queria que você falasse a esse monte de jovens aí. No meu setor, no setor onde eu trabalho, melhor dizendo, esse ano nós enviamos alguns jovens para a escola de férias da Jocum de Aracaju. E esses meninos voltaram, né, motivados e tal, aquela coisa. E uma das coisas que eu tenho falado sempre lá, eu preguei, inclusive, no congresso, no ano passado, tive um tempo para uma meditação lá da palavra, no congresso de adolescentes do ano passado, na Fonte Nova. Então, nós tivemos ali 10 mil adolescentes ouvindo sobre missões. E foi uma bênção. Então, a partir de lá, os adolescentes, jovens, têm nos perguntado, olha, porque lá eu falei, você pode ser um diplomata, você pode, o governo federal abre todo ano, como é que dá o nome? Concurso para você trabalhar na diplomacia, lá no Itamaraty, você pode trabalhar ali numa embaixada dessa, como auxiliar de escritório, alguma coisa, e se tornar, a partir daí, um facilitador para vistos dos missionários, etc. Então, eu falei isso lá no congresso, e, a partir daí, muitos jovens começaram a nos procurar, adolescentes. A gente disse, pastor, mas eu sou, no meu setor mesmo, tem uma menina que está estudando engenharia civil. Então, ela disse, pastor, como é que eu posso colocar a engenharia civil a serviço do reino de Deus? Não é? Então, eu queria que Tony, Rita, ou você ou ela, desse uma palavra aí para os nossos jovens adolescentes acerca disso. Há um mês atrás, nós recebemos um jovem de Curitiba, lá em Gâmbia. Ele é engenheiro mecânico, ele é funcionário da Bosch, lá em Curitiba, e ele é músico, né? Veio de uma família de músicos muito boa. E, então, ele foi para passar 10 dias conosco. 10 dias entre viagem, e tempo para ministério, tempo para descansar. E como músico, ele deu para nós 3 workshops, ensinando a igreja africana como desenvolver musicalidade, instrumentos, enfim, uma bênção. Através da palavra, pregador, pregou em várias igrejas e foi super bênção. E como engenheiro? E aí ele começou a olhar. Disse, Tony, mas esse motor aqui, a gente pode fazer um gerador?
E com isso aqui nós podemos fazer isso. E ele começou a ver oportunidades. Não só ver as oportunidades, mas também os amigos dele de várias profissões. Se nós podemos usar o Michel dessa forma. Não podemos, Tony? Podemos. Eu tenho uma amiga, ela é arquiteta. E ela foi ao campo missionário. E nós podemos desenhar casas a baixo custo para ajudar os irmãos em necessidade. Maravilha. Então, oportunidade não falta. Na área de nutrição, não falta. O que nós precisamos é de pessoas que estejam disponíveis. Independente o que seja a sua profissão, nós podemos trazer uso no campo missionário. Queridos, você falando aí, me lembrei que eu estava conversando com um missionário haitiano, nosso irmão Luxon, Sim. esposa da missionária Iraildes. E ele falou para mim que no Haiti, agora, nesse exato momento que eu falo com você, no Haiti não há mais saúde pública. Não há mais saúde pública. Tudo é particular. Como a população, em sua grande maioria, é pobre, chegando a beirar a miséria, ou muitas até mesmo na margem da miséria, essa gente está morrendo. Essas pessoas estão morrendo. Para você ter uma ideia, a tia do Luxon está com uma enfermidade no seio que ela não sabe o que é, e que sai secreção, e que já foi em vários lugares, não acha médico. E quando acha, cobra caríssimo, e ela é pobre. Então, eu disse para a Luxon, a gente então precisa desenvolver um projeto voltado para profissionais da área da saúde para o Haiti. Então, por isso que eu chamei o seu... Exato. Pedi o seu conselho para os nossos jovens por causa disso. Como nós dissemos, quando um país é fechado, como que você faz? Você cria ferramentas. Né? A Jucum ainda tem sido uma boa ferramenta. Eu digo dessa forma, de maneira muito clara, a Jucum ainda tem sido uma boa ferramenta em muitos países. Não é? Um dos nossos navios, os navios de misericórdia, esteve em Gâmbia por 2 vezes. E nós fizemos mais de 1000 cirurgias para tratar esse tipo de enfermidade. O navio não tem retornado à Gâmbia, mas todos os anos nós temos trazido uma média de 40 a 50 médicos cirurgiões e promovendo cirurgias gratuitas na área do pescoço até a cabeça, tirando todo tipo de protuberância, de lábio lupurino, corrigindo palato lupurino. Isso porque médicos ofereceram os seus dons e habilidades para o reino de Deus. Então, nós podemos fazer isso de maneira gratuita e, com isso, o governo nos ama e nos permite evangelizar. Sim. Não é? Agora, se posso usar o Haiti, a terra do irmão Luxo, como exemplo, infelizmente, depois do terremoto, os primeiros que chegaram lá foram os piratas. E eles roubaram todo tipo de coisa, inclusive as crianças. E aonde que estava a igreja? Olha, eu estive no Haiti antes do terremoto e essa questão de saída de crianças no Haiti já acontecia. Você fica abismado quando você chega no aeroporto e encontra vários estrangeiros levando crianças haitianas, levando pequenos meninos que não sabem ainda falar, outros que já com 2, 3 anos de idade. Eu fiquei observando aquilo, a facilidade com que um estrangeiro sai do país com uma criança haitiana. Nós sabemos por fato de que navios piratas ancoraram antes de qualquer outro tipo de ajuda humanitária para limpar o país. Contudo, nós temos visto muita coisa boa. Um amigo nosso, de muitos anos, o tio Pedro, tem levado caravanas anuais para reconstruir o Haiti. E eles têm reconstruído igrejas, têm reconstruído escolas. Todos os anos, o tio Pedro, desde então, tem levado equipes, às vezes 2 vezes por ano, para reconstruir. Construção, eu posso bater um martelo.
Eu posso bater um martelo, eu posso bater um concreto, Carregar um balde de areia. eu posso... Né? Então, às vezes nós pensamos que a primeira atitude no campo missionário é a pregação. E se eu não sou um pregador, então não posso. Na verdade, não. Muitas das vezes, tudo que você vai precisar é um abraço, é um aperto de mão, é um sorriso amigo, é um sentar e simplesmente estar, que vai trazer transformação na situação. É um se importar. Isso traz. Nem sempre nós temos púlpitos. Quando temos púlpitos, temos que pregar. Mas quando nós não os temos, o que faremos? Então, vem a ajuda humanitária, vem a mão amiga, vem a ajuda em vários níveis, em todos os setores da sociedade. Isso é importante. Muito bem, Deus abençoe. Muito boa a conversa. Ficaríamos aqui até horas, mas nós, né, não temos esse tempo, não temos tempo para isso. Deus abençoe vocês, que esse tempo aqui em Salvador seja um tempo de refrigério, um tempo de bênção, um tempo de consolação, de descanso, que vocês possam desestressar tudo que precisa desestressar, que vocês possam viver aí com intensidade a vida como casal, como família, e que, ao voltarem, né, voltem com as forças, as energias recarregadas, para fazerem a obra de Deus ali naquela nação. Deus abençoe. Foi muito bom estar com você. Que Deus em Cristo te abençoe. Acesse o nosso Facebook, a da Semadesal, o nosso site, está aí na tela para você acessar lá, o nosso telefone, nosso WhatsApp. Venha fazer parte conosco da família Semadesal e nos ajudar a investir em famílias que estão no campo missionário. Deus abençoe a sua vida. Eu quero especialmente agradecer ao nosso querido presidente, pastor Israel Alves Ferreira, que tem sempre dado todo o apoio que precisamos, a cobertura pastoral e espiritual para este trabalho que estamos realizando aqui na Bahia, em outros estados e também em outras nações, como Gâmbia, aqui presente hoje. Deus abençoe a sua vida e que te recompense de forma poderosa. Até o próximo programa, se Deus quiser.